Senhor Deus e Pai, eu me coloco nesse momento, Pai, em oração, buscando a presença do Senhor, a graça do Teu Espírito, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, proteja-nos, meu Pai, de todo mal, e que nessa noite o Senhor possa vir a falar conosco de uma maneira especial, porque nós cremos na Tua bondade, cremos na presença do Senhor, cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida, e nós glorificamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, porque nós sabemos que de Ti vem o socorro, de Ti vem a presença da graça. Nós estamos aqui reunidos por causa do Teu nome, por causa do Teu reino. Nos ajuda, Deus, nos fortalece, Espírito Santo, porque todas as coisas pertencem a Ti, todas as coisas são de Ti, e nós nos lançamos diante do Senhor nesse momento e Te agradecemos para a glória do Teu nome, que assim seja, e graças a Deus. Amém, queridos? Quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, já tem algumas pessoas aqui com a gente. Quero glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e convidar você para pensar comigo nessa noite acerca das coisas do reino e da sua justiça, da justiça das coisas de Deus. Deus tem algo para mim, algo para você, e eu queria muito que você convidasse alguém para assistir essa live, amém? Alguém para compartilhar desse momento em que nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, um pouco das coisas do alto, amém? Quero aqui agradecer a Deus pela vida da missionária Mari, que está com a gente, amém? Deus te abençoe, Mari. Pastor Ortega, manda um abraço para as crianças, também para Márcia, que Deus te abençoe. Para o Pedro, amém? Que também está nos assistindo nesse momento. Para a Ariane, beijo, que Deus abençoe. Também está aqui com a gente, nos assistindo. O Adriano, né? Também está com a gente aqui, que Deus te abençoe. A minha prima linda, a Sueli, está aqui conosco, a Silvia Sueli, que Deus te abençoe, prima. Deus guarde a tua vida. A Lúcia está conosco também. Lúcia, abraço. Está aqui com a gente também o Ed, né? Fazendo a propaganda para você se inscrever lá no meu canal. Que Deus abençoe você, amém? Que Deus venha nos guardar. A Jéssiquinha também está com a gente. E Deus assim abençoe vocês ricamente, amém? A pastora, a missionária Sandra, missionária e cantora, né? Pastora e cantora Sandra Costa está com a gente também. O irmão Luiz, lá de Coxim. Deus abençoe vocês, amém? Em nome de Jesus. A Jéssica não só entrou para aparecer não, irmãos. Ela também está curtindo, está ouvindo eu falar aí. É isso aí, Jéssica. Que a Jéssica, o pai dela manda ligar na live e aí ela liga na live e sai fora. Mas só que agora ela tá provando, ó, tá provando que ela tá ouvindo. Que Deus te abençoe, Jéssica, Deus guarde a tua vida. Tá a Sil, que ficou um aninho mais velha no dia de hoje. Parabéns, Sil, que Deus te abençoe ricamente, amém? Que bom estar com você aqui na live. Em nome do Senhor. A Elisângela Miranda também está conosco. Irmã Elisângela, um presente de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Deus deu a graça de poder nos fazer irmãos da mesma congregação. Eu louvo a Deus por isso, amém? Deus abençoe você e toda a sua família, querida. Está conosco também a Mari Alves. Mari, beijo, que Deus te abençoe. O irmão Osael Pedroso também, abraço, irmão, Deus te abençoe. Que bom vocês estarem aqui, queridos, reunidos na live, ouvindo a palavra de Deus. Fico feliz, amém? Fico feliz de vocês estarem compartilhando esse momento, essa palavra. Eu tenho algo assim da parte de Deus para compartilhar com vocês. Está conosco também aqui a irmã Valdice, amém? Abraço, Valdice, que Deus te abençoe, amém? Manda um abraço pro irmão, Deus guarde vocês, em nome de Jesus, amém? São bastante pessoas já conosco. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos orando já a favor de uma festa que nós vamos fazer na igreja, né, a festa da primavera. É uma festa da UFEBRAC, né, que é a União Feminina das Igrejas do Brasil para Cristo, e nós vamos estar reunidas com as mulheres da nossa igreja, com os maridos das mulheres, com os namorados, né, com as jovens, os jovens. Vai estar toda a igreja, né, reunida para essa festividade que vai acontecer no dia 21, amém? Dia 21 do próximo mês.
Nós vamos estar reunidos ali para glorificar o nome do Senhor, numa festa de renovo, né? Nós vamos estar agradecendo a Deus por termos sobrevivido, né, a todas essas lutas, né, que aconteceram durante o começo do ano até esse momento. E nós vamos estar no dia 21 e no dia 22. No dia 21, no sábado, vai estar pregando a missionária Mari, a esposa do pastor Ortega, vai estar ministrando a palavra de Deus. Nós vamos estar reunidas ali para a alegria do Espírito Santo. E no domingo à noite eu vou estar encerrando a nossa festividade, eu vou estar pregando a palavra de Deus. Então quero deixar aqui já um convite para você, amém? Vá nesses 2 dias na nossa festa, coloca uma roupa florida, né? Coloca ali uma roupa alegre, uma cor alegre, e vamos receber a palavra de Deus, a oração, né? Vamos receber o estender das mãos de Deus sobre nós, né? Porque nós queremos o renovo de Deus na nossa vida. E não é só nós queremos, nós precisamos que Deus nos garanta esse renovo, essa mudança de vida, porque, queridos, passar por esse ano, eu vou te dizer uma coisa, não foi brincadeira não, foi um ano de muito temor, um ano de muita tribulação, um ano de perdas muito difíceis, né? Muitas perdas, não que não morresse ninguém, amém? No mundo até esse ano, mas realmente a doença levou algumas pessoas do nosso convívio, mas nós precisamos continuar, né? Deus nos permitiu estarmos vivos, então nós precisamos continuar, precisamos permanecer caminhando. E por que não entregarmos 2 noites para Deus de fé? Nós acreditamos no seu renovo, né? A primavera é uma estação muito linda, né? Que se nós observarmos ela vai nos dar grandes sinais divinos de Deus, do renovo, da renovação da vida, e nós vamos estar glorificando a Deus nesses 2 dias, amém? Quero já estender meu convite para todas as UFEBRACs do Mato Grosso do Sul, porque às vezes tem alguma líder que vai estar aqui mês que vem, pode estar conosco, vai ser um prazer recebê-las, amém? Pode ser que tenha algum pastor conosco no mês que vem, do interior, vai ser uma alegria muito grande. Tendo alguém querendo vir, uma caravana, querendo estar aqui, nós vamos estar hospedando vocês, dando alimentação. Se vocês quiserem vir, nada vai impedir vocês, amém? Deus pode fazer um milagre. E quero convidar os UFEBRACs aqui de Campo Grande para estar conosco, ou alguém que possa representar a sua UFEBRAC, vai ser uma alegria. Tenho certeza que vai ser uma noite assim muito especial, onde nós vamos colocar a nossa vida mais uma vez no altar e dizendo: Deus, venha seu renovo sobre nós. Então quero estender esse convite para você em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu quero desde já trazer uma palavra para o teu coração. Parece que já entrou mais alguém aqui, amém? Deixa eu ver aqui, entrou bastante pessoas, né? Que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de vocês, amém? Tem hora que dá para ler, irmãos, tem hora que não dá para ler, é só Jesus, amém? Mas vamos lá, vamos trazer essa palavra de Deus para a sua vida. O que será que Deus tem para falar conosco, né? O que é que Deus precisa comunicar a nós no dia de hoje através dessa palavra? É uma palavra bem dura, é uma palavra bem forte, mas eu quero que você espere até o final, ouça ela. A gente costuma ver nas lives nas lives, né, das redes sociais, muitas palavras de incentivo, e isso é muito precioso, porque nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser, como que eu poderia dizer, chacoalhados para sermos motivados a mudar a nossa vida. Mas a gente precisa também de uma palavra forte para colocar nossos pés firmes na rocha, para nós nunca esquecermos do evangelho do Senhor. E isso é muito importante. Eu quero compartilhar uma palavra muito dura do apóstolo Pedro, que está em 2 Pedro, capítulo de número 3, onde ele fala a respeito da vinda do Senhor e o seu significado.
Sabe, às vezes nós temos nos envolvido nos cultos, às vezes nós temos nos envolvido na nossa vida religiosa muito superficialmente, né? Às vezes nós temos deixado a desejar no campo de maturidade, de profundidade espiritual, porque às vezes às vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente acaba usando Deus, né? Nós acabamos usando Deus para os nossos projetos pessoais, para os nossos sonhos. Muitas vezes eu me perguntei a mim mesma, disse, mas será que eu amo Deus mesmo? Ou eu quero porque eu quero ser próspera, eu quero ter uma família abençoada, eu quero conseguir comprar tudo aquilo que o meu coração desejar. Você acha que eu já não me perguntei isso? Será que eu já cheguei a me perguntar assim, será que eu quero Jesus mesmo? Será que na hora de uma aprovação muito forte eu vou permanecer na presença de Deus, né? Será que a hora que Deus quiser realmente quebrar a minha vida e mexer no meu caráter, mexer na minha honra, transformar todo o meu ser de uma maneira muito forte, a ponto disso transparecer para as pessoas que andam comigo de uma maneira límpida? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar isso, né? Será que eu tenho amor por Deus a ponto de suportar a correção dele? Eu já me fiz muitas perguntas parecidas com essa. E vou te dizer que ao longo desses anos eu tenho sido muito provada. E eu creio que se você tem andado em seriedade com Deus, você também tem sido provado. Porque o Senhor não tem prazer em que a gente saia da vontade dEle. E isso muitas vezes se torna impossível de acontecer, de nós não sairmos da presença dEle em algum momento na nossa caminhada. Por quê? Porque nós somos humanos. E o humano erra, mas o Senhor não perde a oportunidade na nossa vida de nos transformar, de nos trabalhar, de nos fazer novo novamente, de pegar momentos que acontecem na nossa vida, ou momentos que estão acontecendo na nossa vida, para forjar o nosso caráter, para dizer, olha, isso aqui não está muito certo, isso aqui chegou o tempo de você ser confrontado com isso, chegou o tempo de você trabalhar essa área da sua vida. Né? Às vezes acontece isso conosco de uma maneira, às vezes de uma maneira muito tranquila, sabe? De uma maneira muito tranquila. Deus fala com a gente se arrepende ou a gente reconhece, não, eu tenho essa falha mesmo, Deus, e parece ser uma coisa amena, mas a verdade é que quando está ameno, você pode ter certeza, queridos, que Deus está tratando no começo do teu entendimento. E às vezes chega momentos em que Deus trata com a gente de uma maneira muito profunda. E isso muitas vezes causa-nos danos. Na live que eu fiz quarta-feira, né? Quarta-feira eu falei sobre isso. Se você quiser ouvi-la, né? Na quarta-feira passada, essa palavra que eu vou trazer hoje, ela tem muito a ver com o que eu preguei na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada eu estava falando acerca, querido, de como é difícil obedecer a Deus. Que o maior problema nosso, muitas vezes, é a obediência, né? E desde quarta-feira eu estou falando acerca disso com vocês, tenho falado acerca disso na igreja, domingo pela manhã eu preguei acerca disso também. Então tem momentos na nossa caminhada, eu já tive erros na minha vida, em que o Senhor sentou comigo e disse, Patrícia, não dá para ser assim mais, filha, né? Patrícia, muda isso. Patrícia, isso aqui uma hora vai te prejudicar. Patrícia, uma hora vai ser mostrada a tua nudez, uma hora você vai ver, as pessoas vão ver. É importante que você trabalhe isso agora comigo, trabalhe isso comigo, vamos conversar. E de repente ele fala, sabe, de uma maneira tão suave, de uma maneira tão maravilhosa, que a gente percebe a misericórdia de Deus. E aí nós vamos para a nossa vida cotidiana. E na nossa vida cotidiana, o que acontece? Um profeta é levantado, às vezes acontece um problema perto de nós, e esse problema revela, o problema é no outro, mas às vezes revela o pecado que nós estamos vivendo, ou revela a situação que a nossa alma está em crise. E tudo isso são sinais que Deus vai nos dando, sinais de que tem alguma coisa errada que tem nos acompanhado ao longo dos nossos anos. E chega um momento, queridos,
E vai chegar um momento na vida de todo mundo. Você pode ter certeza disso, porque a Bíblia diz que Jesus dá chance para as pessoas. Então vai chegar um momento na nossa vida em que o Senhor irá nos dar uma chance. E de repente, quando Ele vai começar a trabalhar de uma maneira forte na nossa vida, gente, às vezes dói, às vezes arrebenta, às vezes nos humilha, às vezes nos entristece, às vezes nos deixa com a alma extremamente angustiada. Tudo isso acontece com a gente e às vezes não é o diabo trabalhando. É sobre isso que eu quero falar com você. Por mais que às vezes seja um pecado, por mais que às vezes seja um erro que nós estamos cometendo, tem momentos na nossa vida que está doendo, que tá ferido, que está nos deixando em perturbação, está nos deixando angustiados. É óbvio que o pecado tem seus frutos, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o diabo ele não quer trabalhar na nossa vida para nos aperfeiçoar, a não ser que seja para o pecado. Mas Deus ele intervém na nossa vida. Ele intervém para nos tirar das garras do inimigo. E quando ele vai nos tirar das garras do inimigo, muitas vezes causa uma grande confusão. E essa confusão muitas vezes não é para nos matar. Essa confusão muitas vezes não é para nos destruir. Porque se Deus quisesse que fôssemos destruídos, Ele não interviria, deixaria o diabo agir. E muitas pessoas, queridos, Deus não interveio. E tiveram suas vidas aparentemente muito boas no começo e depois a história deles virou de uma maneira tremenda porque o diabo cobrou a fatura. Mas quando eu leio essa passagem bíblica, essa orientação do apóstolo para nós, porque essa palavra é para mim, essa palavra é para nós que estamos aqui, antes de eu ministrar ela para você, eu não entrei aqui para estudar a palavra e dizer, Deus, o que o Senhor quer me usar para falar com as pessoas? Não, Deus, o que é que está nesse texto que eu posso pegar para mim? Que eu posso usá-la em algum momento que já passei na minha vida ou que eu possa estar passando, para que depois isso possa ser usado por alguém. A palavra de Deus ela tem que trabalhar primeiro em nós que estamos lendo, em nós que estamos olhando, que estamos meditando, e depois nós compartilhamos o que Deus está falando com a gente. Nós compartilhamos o que Deus falou com a gente. Então, essa palavra também é para mim e eu quero comentar ela com você, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 3. Também está com a gente aqui a irmã Cida, a Cirlei. Cirlene, como que tá essa bebê, Cirlene? Nós estamos orando por vocês duas, amém? Que Deus os abençoe. E também pelo Dario, que Deus abençoe ele também em nome de Jesus. Nós ficamos sabendo que ele teve um pouco adoentado, mas nós estamos orando por ele também. Que essas provações todas teve o tempo de começar e vai ter o tempo de terminar também, amém? Tá aqui a irmã Lúcia dizendo amém, Pai do Senhor, pastor, tudo bem, graças a Deus, que agora Deus tem sustentado com as mensagens dessa missionária, que é uma bênção de Deus. Irmã Lúcia, Deus te abençoe, filha, amém? A Jéssica, minha moderadora, tá aí, ela diz que toda vez que eu chamo ela de moderadora, ela dá risada, né? É porque se às vezes você quiser fazer alguma pergunta enquanto eu tô aqui ministrando, ela pode te responder, como dias de culto, se eu costumo fazer alguma visita, meu telefone, amém? Todas essas coisas ela pode compartilhar se você precisar, amém? A Samira também tá aqui com a gente, só Deus mesmo na vida da gente, amém? Samira, Deus te abençoe. Irmão Vitor tá conosco aqui também, Vitor Vinícius está nos assistindo, a irmã Sol tá conosco, pastor Álvaro tá conosco. Álvaro, meu filho, eu quero que um dia você esteja aqui comigo, amém? Deus tem usado de misericórdia e graça através da sua vida. Quero muito que você possa estar aqui um dia comigo em nome de Jesus, amém? Vamos então, queridos, vamos para a palavra de Deus. Olha o que esse texto maravilhoso nos revela. A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo de número 1, amados, esta é agora
a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida. Quando o apóstolo começa a escrever essa segunda epístola, ele está deixando bem claro: olha, eu estou vos escrevendo mais uma vez para falar sobre coisas que vocês já conhecem. Isso é muito importante. Porque veja bem, o apóstolo Pedro, ele sabia de vários problemas da igreja. O apóstolo Pedro convivia com problemas o tempo todo. Ou vocês acham que o apóstolo Pedro, como pastor, como anjo das igrejas que ele cuidava, ele não sabia o que acontecia? Era só ler as cartas. É só ler as situações, você vai perceber. Você irá perceber como nada era oculto para ele. E aí ele chama a atenção porque ele vai falar acerca da vinda do Senhor. E ele está querendo dizer, olha, eu vou falar sobre coisas que estão escritas, sobre coisas que estão acontecendo e que são coisas que vocês já sabem. Mas eu quero que vocês entendam que vocês precisam trazer à lembrança isso. É importante eu falar de novo, porque eu não quero que vocês nunca, não é para vocês nunca se esquecerem disso. Porque você imagina uma carta do apóstolo Pedro chegando. Imagina uma carta do apóstolo Pedro chegando. Chegava por mãos de algum obreiro, né? De alguém que estava a caminho, alguém que Pedro confiava. De repente essa carta chega. As pessoas olham o remetente. Olha lá quem que enviou. Meu Deus, o apóstolo Pedro. Ah, meu pai, será que ele vai falar sobre alguma coisa que está acontecendo? Que revelação que ele vai trazer? E o apóstolo Pedro, ele diz, olha, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está dizendo, eu não estou falando com nenhuma criança, não. Eu não estou falando com pessoas que não sabem acerca do que tem que ser falado, meditado. Eu estou falando com pessoas que já receberam uma carta antes. E que sabem muito bem o que significa a vinda, o reino. O que significa pertencer a Jesus, ser de Cristo. Aí a palavra de Deus continua dizendo, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ele já diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz, olha, eu quero tornar a lembrar as coisas que foram faladas pelos profetas no Antigo Testamento. Ele estava dizendo, não estou trazendo nenhuma novidade de ontem, não. Ou da epístola primeira que vos mandei, ou de algum contato que eu tive com vocês anteriormente. Não, eu não tô lembrando vocês de coisas que, há muito tempo vocês sabem. Estou compartilhando coisas que os profetas do Antigo Testamento falaram. Sabe, não estou trazendo nada de novidade. Estou falando para vocês acerca de coisas que vocês já sabiam. Foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Olha, eu estou trazendo para vocês mandamentos, estou trazendo para vocês um histórico de coisas verdadeiras que vem acontecendo ao longo da criação do homem. E essa abertura de carta é muito interessante. E o interessante também tá, se você puder depois meditar no capítulo de número 2, você também vai entender muitas coisas. Porque o apóstolo Pedro, ele estava dizendo, olha, vocês têm que tomar cuidado. Porque apesar de vocês não serem inocentes no conhecimento, apesar de vocês não serem
crianças na fé, vocês têm caído na lábia do diabo com uma facilidade impressionante. E isso é um ponto muito crucial que eu quero comentar com você nesse momento. Ele continua dizendo assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E se você for começar a ler, antes, no capítulo 2, ele está pregando contra os falsos mestres. Está pregando contra os falsos mestres. Por que ele estava querendo dizer isso? Porque ele estava dizendo: olha, muitos de vocês estão sendo enganados por coisas que estão falando para vocês e é mentira. E vocês estão querendo acreditar em mentira. Porque esses falsos mestres, eles pregam de uma maneira muito sutil e eles dão exemplos que vão cicatrizar a mente de vocês de uma maneira em que vocês vão começar a achar que Jesus vai demorar para vir. Vou te explicar. Às vezes você tem tido contato com pessoas que dizem que são homens de Deus, mulheres de Deus, e que vivem no escárnio, no escândalo. Talvez você já tenha conhecido um pastor, tenha conhecido uma pastora, um missionário, uma missionária, um padre, uma freira, sei lá. Talvez você tenha conhecido uma pessoa de um cargo muito grande. E você olhou para aquela pessoa e falou: nossa, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Sabe, Deus fez tantas coisas boas na minha vida através dessa pessoa. E de repente essa pessoa cai no pecado, escandaliza, faz um monte de arruaça. E você vê aquilo e como você tem misericórdia no teu coração, essa pessoa se arrepende, né? Uns se arrependem de verdade, outros não. Entendeu? Outros não, outros destroem as suas vidas para permanecer no erro. Não, isso aí não interessa. Interessa como você está vendo isso. Porque tem pessoas que veem isso e dizem assim: não é porque pastor não vai pecar. O camarada é carne também, pode cair, acabou. Amém? E essa pessoa ao longo do tempo dá provas de que realmente mudou. Mas para mim, se ele tivesse mudado ou não tivesse mudado, a minha fé em Deus tá firme. Mas isso não é o que acontece nesse texto de 2 Pedro. Pessoas começaram a ficar habituadas com o pecado no meio da santidade. E elas começaram a achar que se não acontece mal nenhum com o pastor, se não acontece... Pô, você lembra aquele pastor famosão lá? Pois é, o cara caiu. Pois é, fulano também caiu lá. Você viu, o cara era famosão. Você viu, continua cantando, pregando, e a igreja dele, lotada. Pô, se eu pecar um reles mortal, pô, Deus vai ser injusto se ele me matar, se ele me fulminar. E aí começa a criar uma mente de que o Senhor, ele só é misericordioso, nunca ele é justiceiro justo, no caso. Que ele só é longânimo e nunca o Deus que quebra. E você não percebe. Quanto mais histórias você fica sabendo de liderança, de alto escalão que cai, que acontece coisas terríveis dentro das igrejas, tá todo mundo bem e parece que não aconteceu nada, aquela coisa toda. Quanto mais você sabe desses casos e você não desce à presença de Deus e não faz aquela oração: Deus, que isso nunca aconteça comigo, que isso nunca venha acontecer comigo, automaticamente a tua mente está sendo preparada para dizer: bom, pelo menos se acontecer comigo, não vou morrer.
E ele diz no capítulo 2, do versículo 2 também, muito acerca disso. E aí no capítulo de número 3, ele vem dizer: e dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Era isso que começou a vir sobre a mente do povo. E aí ele escreveu lá, volta comigo no versículo 3, do capítulo 3. E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem de que longo tempo houve céu, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a permanecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ora, a misericórdia de Deus existe. Às vezes ele é longânimo. Por quê? Porque ele não vai nos matar no primeiro pecado, ele não vai nos fulminar. Por quê? Porque quando nós pecamos, nós erramos, o Senhor vem mandando sinais. O Senhor coloca pessoas no nosso caminho. O Senhor tira pessoas do nosso caminho. O Senhor usa de misericórdia para com a nossa vida. O Senhor se mostra um Pai amoroso. Para quê, irmãos? Para quê que Ele faz todo esse trabalho? Para que você mude pelo amor. Pelo amor. E Pedro estava preocupado, porque as pessoas estavam vendo essas coisas. Estava vendo como que estavam levando o evangelho. Pedro teve problemas com muitas situações. Muitas situações. Mas Pedro sempre acreditou que Deus podia resolver todas. Que Deus podia perdoar a todos. Que Deus podia transformar a vida de todos. Porque Deus mudou a vida dele. Mas para que isso pudesse acontecer, ele escreve na carta, não se esqueça do que os profetas falaram. Ele estava querendo dizer, olha, há um tempo atrás Deus falou e ali na frente ele cumpriu. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para o povo daquela igreja, gente, não ache que porque o Senhor falou uma coisa agora e acontece coisas aos seus olhos que vocês não entendem, que Ele não irá cumprir as suas promessas. Aí Ele mostra o exemplo do céu, da terra, dos mares. Ele mostra os exemplos, Ele fala de profetas, apóstolos, Ele fala do passado e do futuro. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, que o Senhor tem tesourado para o fogo e reservado para o dia do juízo. Eu quero que você entenda isso. Enquanto Deus estiver te corrigindo, enquanto o Senhor estiver colocando a mão dele sobre você, te quebrando, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amoleça a tua vida, se entregue a Deus, deixa Deus te trabalhar. Fique despido de tudo, de toda arrogância, se vista de humildade. É para o teu bem, é para a tua vida prosperar, é para o bem da tua casa, do teu futuro, dos teus sonhos.
Deus ele não corrige um filho para humilhá-lo, expô-lo, excluí-lo. Quem faz isso é o homem, que não se enxerga como um ser humano, que amanhã pode pecar também. O Senhor Jesus, ele tem misericórdia e ele pode fazer do erro uma virtude. A pessoa, quando ela é quebrada no seu pecado, trabalhada pelas mãos de Deus, isso se torna uma virtude amanhã na vida dele. Hoje, queridos, olha, eu passei pela prostituição, eu passei pelas drogas, eu passei por uma vida medíocre, uma vida de humilhação. Só Deus sabe de onde ele me tirou. Só Deus sabe. Sabe quando você tem um testemunho e tem algumas coisas que Deus libera você contar e compartilhar para as pessoas, mas tem coisas que Deus não libera, diz, olha, isso você não conta porque isso ainda pode escandalizar, chegará uma hora você vai estar liberada. Então tem coisas que do nosso passado que estão guardados ainda aqui. O Senhor me permitiu contar muitas coisas. No momento que eu passei por depressão, porque eu tive muita depressão, porque eu saí das drogas, da prostituição. E eu sei que você que está me ouvindo, tem coisas que só Deus sabe. Coisas que te envergonham. Coisas que você fez e falou que te envergonham. Que você não tem coragem de falar. Mas chega uma hora que isso é apenas um detalhe. Porque você sabe que essa pessoa que viveu essa situação humilhante, horrível, ela não existe mais. Não existe mais. E quando você começa a contar de quem você era, o que você já fez na sua vida, isso é para a glória de Deus, porque o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. E eu quero que você entenda que o apóstolo Pedro estava preocupado com isso. Ele queria que a igreja entendesse que tem muitas coisas acontecendo em volta de nós que está se cumprindo porque a palavra diz. Porque a palavra falou que nada ficaria encoberto. E aí é revelado para nós as coisas que Deus quer que vejamos, não para a destruição do inferno, mas para a transformação e a renovação da mente, do ser. É por isso que existe palavra profética. Ora, ninguém sabe o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor sabe. Usa alguém para falar. E aí Deus está mexendo naquilo que muitas vezes está sujo dentro de você. Mas é profético, Deus está falando. E de repente você dá ouvido e Deus começa a trabalhar. E a tua vida daqui a pouco ela é completamente mudada. Completamente transformada. Oxalá que você tenha a oportunidade de estar na mão de pessoas que amam a Deus. Oxalá que você que está vivendo por um momento de pecado, de angústia, um momento em que você não sabe como sair dessa situação, você esteja sendo cuidado pela mão de alguém que ama almas, que ama o reino de Deus e a sua justiça. Leve em conta isso, e a palavra de Deus continua dizendo, no versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, versículo de número 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estampido estrondo, e os elementos se desfaçarão, abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Devem ser tais como os que vivem com santo procedimento e piedade, esperando e apresentando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados
serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça habitará junto conosco. E eu quero encerrar essa palavra falando um pouco sobre esse inimigo que nós temos. Queridos, às vezes o inimigo que coloca coisas na nossa cabeça, que planeja astuciamente o nosso fracasso, às vezes você não conhece muito bem ele. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É para isso que ele veio. Quando ele é identificado e ele é rejeitado, a palavra de Deus diz que é o momento em que nós estamos fugindo dele. E o Senhor nos dá graça. Sabe, foge do diabo, amém? E eu tenho certeza que o Senhor lhe dará a vitória. Quando nós o identificamos, ele fica sem poder de ação. Ele fica sem poder de ação. E aí se repete na vida dele, na existência dele, o que aconteceu lá naquela guerra com Deus. O diabo, ele já fracassou uma vez. Ele já fracassou uma vez. E se ele tentar contra a vida de pessoas que são escolhidas por Deus, ele irá fracassar também. Porque Deus, ele é Pai para nos redimir os pecados. Ele é Pai para mudar a situação. E quando eu olho para tudo isso que eu estou falando com vocês, eu vejo que o diabo, querido, ele subestima Deus. Ele subestimou Deus. Sabe, ele achou que Deus se deixaria enganar. E às vezes esse sentimento está conosco. Sabe, às vezes nós ficamos no erro porque nós estamos com o mesmo caráter do diabo. E eu estou dizendo isso para nós todos. Sabe aquela conversinha de que Deus me conhece, Deus sabe que eu não quis fazer o mal. Sabe, Deus sabe que eu não estava querendo fazer o mal para ninguém, que eu não estava querendo destruir a vida de ninguém, sabe? Eu só queria o meu lugar. Eu só queria viver a minha oportunidade. Então o que acontece? É o sentimento de Satanás. Satanás, quando ele quis o lugar de Deus, ele estava com esse sentimento. Sabe? A gente consegue enganar Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tem como enganar Deus. Não há como enganar Deus, gente. O Satanás achou que ele fez reunião com os outros anjos. Ele se reuniu com os outros anjos. Deve ter prometido um monte de coisa para os outros anjos. Mas a verdade é, queridos, que ele subestimou Deus. Porque só na cabeça dele de achar que podia enganar Deus, dar um nó em Deus e conseguir o que ele queria, ele arrebentou a cara dele. Deus não atrapalhou ele quando ele estava fazendo. Deus deixou ele fazer. Tanto é, queridos, que ele conseguiu a terça parte. Ele conseguiu a terça parte dos anjos. Vocês estão entendendo quem é esse ser que às vezes entra de sapatinho de algodão na nossa vida e planta às vezes um sentimento, planta às vezes um pensamento? É esse camarada aqui, chamado diabo. E quando ele planta essa semente, ontem eu falei acerca de semeadura, quando ele planta essa semente, é interessante porque essa semente ela fica escondida debaixo da terra. Mas a gente não vê, lá debaixo da terra ela rompe, a semente racha, a semente começa a procurar um espaçamento para poder começar a crescer seus ramos, até que ela rompe a terra. E engraçado que a semente é sempre uma semente muito pequena.
E se não for desmascarado, ela arrebenta com a vida da pessoa. Ela arrebenta com a minha vida. Porque veja bem, às vezes, por uma falta de vigilância nossa, o diabo, enquanto nós dormimos, a Bíblia diz que o diabo também é semeador. Enquanto nós estamos dormindo, ele vem e semeia. E aí ele semeia uma sementinha, a gente não percebe muito, mas a gente começa a sentir algumas coisas dentro de nós. Nós começamos a sentir, ter alguns sentimentos, começamos a ter alguns pensamentos. E a gente não percebe, a gente não sabe exatamente o que é isso. Tem pessoas que ainda costumam dizer que porque o diabo plantou a semente, chega momentos que as pessoas começam a achar que é até Deus que plantou. Mas eu quero te dizer, o diabo também semeia sementes. E os frutos são para a morte. O apóstolo Pedro estava preocupado. De que maneira vocês têm visto esses homens, essas mulheres, esse povo, entendeu, de igreja, que estão vivendo como se estivesse vivendo no mundo? O Senhor nos chamou para ser diferente. Ah, mas Deus é bom, né? Tadinho, ele caiu, ele errou, mas ele pode se levantar. Pode, queridos, Deus é bom mesmo, Deus é misericordioso mesmo, mas enquanto ele estiver sendo bondoso, misericordioso, longânimo, nós precisamos ser transformados nesse período em que ele está sendo longânimo, nesse período que ele está tendo misericórdia, nesse período que ele está tendo o coração dele voltado para não nos perder. Porque muitas vezes nós ouvimos esses sentimentos de Deus para conosco, sentimentos de paz, sentimentos de misericórdia, e a gente faz como o diabo, subestima Deus. E fala, Deus é bobo mesmo, né? Ai, a irmãzinha lá falou para mim que se eu fizesse isso eu ia morrer. Aí, tô vivinho. Oh, como Deus me ama, Deus me conhece, sabe quem eu sou. Sabe como eu sofro, sabe como eu sou uma pessoa sofrida. A palavra de Deus também revela esse ser maligno, o diabo, como um camarada que calculou mal. Ei, Satanás, você que agiu na vida dessas pessoas que estão me ouvindo hoje, você calculou mal. Você achou, Satanás, que Deus não ia cuidar deles. Você achou que Deus não ia fazer com que você saísse dessa história para que a vida deles não fosse destruída. Você calculou mal. Satanás, ele calculou mal. Ele pensou que todo mundo ia apoiar ele. Mas só a terça parte apoiou. E com a terça parte, ele não podia fazer estrago. Aleluia. Ele não podia destruir o plano de Deus. Com a terça parte, ele não podia destruir o plano de Deus. Satanás, você que está mexendo na vida da família, na vida dos filhos, você que está entrando na vida emocional, na vida financeira dessas pessoas, você calculou mal, diabo. Você achou que você ia conseguir arrebentar com tudo, mas você não conseguiu. Você não conseguiu, porque Deus ama essas pessoas. Deus ama essa casa. Deus ama esses homens e essas mulheres. Você calculou mal. E o Senhor não permitiu e não permitirá que você faça um estrago irrevogável na vida deles. Não vai permitir. Outra coisa, Satanás, ele achou que estava no controle. Às vezes o diabo está prestes a nos matar. Ele planeja tudo. Escute o que eu estou te dizendo. Ele planeja tudo.
E ele fala: hoje eu mato ele, hoje eu acabo com a vida dele. Mas ele, como sempre, não está no controle de tudo, aleluia. Ele não está no controle da tua vida. Ele só pensou que estava. E no dia que ele pensou em te matar, no dia que ele pensou em destruir a tua vida, destruir tua carreira, destruir tua família, destruir tua casa, destruir tua honra, tua moral, Deus interviu, aleluia. É tempo de mudar. Ele pensou que estava no controle. E teve um momento que ele deu um salto. Ele falou: agora eu vou lá para os altos céus, porque eu estou conseguindo o que eu quero. Esse pensamento às vezes está em nós também. No meio de tantas coisas erradas, a gente começa a achar: agora eu consigo. Agora eu vou realizar o plano que eu tive. E esse plano muitas vezes não é a vontade de Deus. E ele deu um salto achando que ele ia para as mais altas nuvens, porque lá em Isaías, deixa eu só me recordar qual que é o número, Isaías 14, a palavra de Deus diz que ele vai nos pensamentos, nos mais altos céus. O salto que ele deu levou ele, sabe para onde? Para o inferno. O salto que ele deu foi um mergulho para o inferno. Cuidado com os desejos da tua carne. Cuidado com os pensamentos. Os pensamentos é um sinal claro, límpido, de como estão as vontades da nossa alma. É através do análise dos nossos desejos, das nossas vontades, que nós percebemos o quanto estamos próximos de Deus ou o quanto estamos muito longe de Deus. Nunca é tarde para voltar aos pés. Nunca é tarde. Eu espero que Deus tenha falado com você nessa palavra. Eu espero verdadeiramente que coisas muito boas aconteçam nas suas vidas, na vida de cada um de vocês, na vida dos filhos de vocês. Preste atenção numa coisa. Quantos de nós já fracassamos na nossa caminhada? Mas a gente sempre escutou uma palavra lá, baixinha, bem no fundinho da nossa alma, que às vezes rompe todo aquele sofrimento e a gente escuta: mas Deus falou que me ama. Deus falou que vai fazer. E eu quero te dizer que é verdade. É verdade. Amém? E eu tenho orado por todos vocês que têm participado das lives, tenho pedido a Deus: Deus, mostra para eles que o diabo é um fracassado. Que se eles tiverem fé, se eles crerem, o Senhor muda a vida deles, o Senhor faz coisas extraordinárias na vida deles. O Senhor fez na minha. O Senhor me tirou de um abismo profundo, de um lugar sujo. Irmãos, o lugar onde eu andei era muito sujo. Era muito sujo. E uma coisa que eu sempre quis, sabe? É nunca ser como uma porca. Isso é uma coisa que eu sempre pedi para Deus. Falei: Deus, o Senhor já me banhou, não deixa eu voltar para a lama de novo. Quando eu me sinto fraca, eu procuro dar um de Davi de vez em quando, sabe? Não afasta de mim, Senhor, o teu Espírito. E é isso que tem dado força para mim, tem guardado o meu coração. De buscar a Deus, de me santificar mais, de orar mais, de ler mais, de estudar mais, de poder estar mais perto das coisas de Deus. Então eu quero, no nome do Senhor Jesus, que você abrace essa palavra com humildade no teu coração, porque quando eu li ela, meditei nela, eu abracei ela. Eu quero mesmo isso, que o diabo, esse demônio que às vezes planta sementes em nós, enquanto nós dormimos,
que ele não tenha poder sobre a nossa vida e sobre os nossos projetos. Amém, queridos? Que Deus os abençoe grandemente, amém? Que Deus possa falar mais com você em nome de Jesus. Quero aqui mandar um abraço para Daiane Marques, esposa do presbítero Hades, amém? Deus te abençoe, filha. A Marilu também, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais aqui? A Sabrina. Sabrina, Deus te abençoe, bom ter você aqui, amém? A Ellen Cleo também, Deus abençoe. O irmão Israel, que saudade, irmão Israel, Deus te abençoe, viu? Saudade, nunca mais a gente se viu, Deus abençoe você, querido. A irmã Samira, amém? A Gé de novo aqui, a Maria Escobar também, a Rosalice está conosco também, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Está aqui minha mãe, Vera Barione está com a gente, irmão Gerson, Deus te abençoe, viu, querido, nessa nova caminhada. Irmão Gerson, ele se lançou para entregar a vida dele a serviço do estado, da cidade, né? Ele é candidato também a vereador. Que Deus abençoe você na sua caminhada, viu? Deus guarde a tua vida. A Cecília também está aqui conosco, a Cecília de Lara, a Daniele Cardoso, né, tá conosco. Givanildo, Givanildo, que saudade, meu filho. É um dos filhos na fé. Que Deus abençoe você, filho, tá? Manda um abraço para todo mundo aí em nome de Jesus. A Leda Cássia tá com a gente também. A Rose Brandão, lá da igreja, tá conosco. O pastor Lucivaldo tá com a gente. Beijo, pastor. Deus abençoe você, viu, querida? A irmã Rosinei Félix tá com a gente também. Saudade, Rose. Deus te abençoe, viu? A Rosângela do Carmo está conosco, diaconisa da igreja. Samira, a Ellen, quem mais aqui, quem mais? A Cida já falei, a Sandrinha já falei. Maria de Lourdes lá, Maria de Lourdes Miranda está com a gente também, Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. A Daimiade, minha nora, está com a gente. A Cíntia, você tá linda, viu, Cíntia? Você e esses dois bebês maravilhosos seu, que Deus abençoe. Saudade de você, viu, filha? Manda beijo para tua mãe, que Deus abençoe muito vocês nessa terra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem mais aqui? A irmã Elisângela, palavra forte, amém, irmã, que Deus abençoe. A Keilinha também está conosco, a Rosalice, a Keila, a Regina, diaconisa da igreja, está com a gente, a Márcia Alves também, a Maria Geralda Borges está com a gente, um abraço, Maria. Eu acho que é só, irmãos. Outras pessoas Graziele Lupato está com a gente. Grazi, um abraço, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, fiquem com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo cubra você e toda a tua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.